aqui. Irmãos, lição de número 9, cujo título é Jacó, o enganador. Verso para memorizar. Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura e agora tomou a bênção que era minha e perguntou: então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Porque ele esperava que essas bênçãos fossem dele, né? E Jacó o enganou, a Esaú, né? Então, por isso que ele pergunta, e a lição tem o título, Jacó, o enganador, porque Jacó significa enganador. Mas vamos retomar, irmãos, um pouquinho, através dessa lição, a história de Isaac e seus familiares, né? Família Isaac, o filho do milagre, né? Então, o caráter de Jacó, você sabe, era imperfeito, que isso se manifestaria na rivalidade com seus irmãos, não é isso? Quando, né, houve aquele, a gente chama de roubo, né, da primogenitura, né, que está lá no capítulo 25, de 27 a 34, de Gênesis, né? E quando ele também roubou a bênção do seu irmão mais velho, né? O Esaú, quando Deus tinha destinado quando o pai Isaac havia destinado uma bênção para ele, ele também a tomou, né, de Esaú. Então, por isso ele é chamado o enganador. Mas como nesse mundo a gente engana e muitas vezes é enganado também e não sabe por quê, às vezes é por conta daquilo que nós fizemos errado no passado. Então ele teve que fugir, porque ele seria morto para o seu irmão, né? Por ter enganado 2 vezes a ele. Então ele teve que fugir, foi para um exílio e tal, e fugindo, chegou num determinado lugar, encontrou uma pedra e fez aquela pedra como travesseiro. E ali passou a noite, etc. e tal. Quando acordou pela manhã, Deus encontra ele ali. Deus, através dos seus anjos, encontra com ele ali. E ele viu surpresa, Deus, oh meu Deus. Então Jacó pega aquela pedra e erigiu naquele lugar uma coluna, entornou-a de azeite, trocando a partir daquele momento o nome da cidade, né? Que era a cidade, chamava-se Luz, passou então a ser chamada Betel, né? A partir de então, Jacó, o enganador, agora também ele passa a ter essa experiência, né, de ter enganado, mas ele vai passar agora pela experiência, aliás, a experiência de enganador, né? Mas agora ele vai passar a ter a experiência de ser enganado. Quando chega, então, aquela história do casamento dele com a filha de Labão, que era o seu tio. Então, Labão tinha para oferecer a ele 2 donzelas, digamos assim, 2 moças, que era a Lia e a Raquel, né? E ele era apaixonado por Raquel. Então, quando que ele foi enganado? Labão disse a ele que daria Raquel a ele, mas ele teria que trabalhar como escravo, como servo, né, do Labão por 7 anos. Ele foi e trabalhou 7 anos. Quando chegou na hora, Labão veio e entregou a Lia para ele, não a que ele amava, né, que era a Raquel. Enfim, ele foi lá e reclamou e tal, você tem que ler, está lá no capítulo 29 de Gênesis, você vai inteirar-se e ver que é uma história muito bonita. Aí então conversaram e tal, chegaram num entendimento, nova aliança, eu te dou Raquel, mas tu tem que trabalhar mais 7 anos. E ele foi e trabalhou mais 7 anos, aí então... Passado 7 dias depois daqueles 7 anos, chegou e entregou a Raquel
para ele, terminando assim ele na felicidade, né? Quer dizer, ele, além dele ter experimentado essas duas situações, de ser o enganador, depois ser enganado, né? Ele também experimentou a bênção divina, pois no exílio ele pôde ter 12 filhos e Deus aumentou a sua riqueza. Assim, tudo que observamos nessa história é que Deus, em qualquer circunstância, ele não deixa de cumprir a aliança dele, independentemente de quanto os seus filhos tenham falhado. Deus, nas suas multiplicadas misericórdias, não olha para o teu erro, para os teus erros. Basta que a gente se arrependa, né? É lógico. Então, foi o caso deste enganador, né? Toda a história você encontra lá no capítulo 29 de Gênesis. Recomendo aqui que você leia para se inteirar melhor, como eu sempre digo aqui. Amém, irmãos? Irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 25 e de 21 a 34, descreve ali a personalidade, né, de Jacó e também de Esaú. A lição nos traz e nos explica que desde o ventre da mãe, ou seja, na barriga ainda de Rebeca, eles já não se davam muito bem, né? Eles já eram diferentes. E Esaú era descrito como um perito caçador, quer dizer, um homem do campo, ao passo que Jacó, ele passava a maior parte do seu tempo sentado lá à sua tenda, né, meditando. Enfim, ele era bem mais calmo, né? E enquanto Esaú tinha essa característica, né? Jacó então era tranquilo, né? Essa diferença de caráter se tornaria inclusive mais evidente lá no capítulo 27 e parte do 28, ali início de 28, quando Esaú chegou em casa cansado da sua lida, da sua caçada no campo. Ele chega cansado e Jacó estava em casa e havia preparado um cozido, né, uma lentilha para si. Mas Esaú chega do campo, então o prazer imediato do alimento, né, foi mais importante para ele naquele momento do que a própria bênção, né? Inclusive bênção futura, né, associada ao direito de primogenitura. Quer dizer, eu não condeno e nem julgo porque não posso, mas quando nós estamos com fome, né, a gente parece que dá mais atenção ao alimento, né? Quem sabe foi isso que ele fizera, né? A gente não pode também julgar. Irmãos, primogenitura inclui não somente a riqueza material, vamos dizer assim, né? Mas também espiritual, né? Então, a bênção era o que mais importava para Jacó, né? E então veja bem que aquele que recebia, né, a bênção da primogenitura, ele devia ser também o sacerdote da família. E na linguagem de sua posteridade, viria então o Redentor do mundo. Para Jacó, o significado espiritual da bênção era o mais importante, era o que importava a ele. Mas instigado por sua mãe, terminou Jacó enganando o próprio pai de maneira aberta,
e proposital. E você sabe, né, irmãos, como começou este engodo, este engano, né? E você deve estar lembrado da história, né, que Jacó se vestiu com pele de animal, né? Colocou o cabelo nas mãos, etc. Chegou lá, pediu a bênção do pai Isaac. E, enfim, a história se desenrola da maneira que certamente você já sabe, e que não é o caso aqui, mas ele quis se passar pelo irmão Esaú, que era cabeludo, etc e tal. Mas a farsa foi descoberta, né? Ainda bem, mas Deus sempre tolera, né? Como a gente vem dizendo sempre, Deus sempre tolera os nossos pecados, por maiores que eles sejam. Amém, meu irmão? Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom que nós estamos juntos novamente estudando a lição da Escola Sabatina. Essa semana nós entramos na semana número 9 da lição desse trimestre. E a lição dessa semana fala sobre o problema que Jacó enfrentou com Esaú. E eu vou estudar com vocês aqui a parte de segunda e de terça-feira. Segunda-feira, a escada de Jacó. Jacó, depois de ter enganado seu irmão, de ter roubado a sua primogenitura, Jacó agora estava sendo ameaçado pelo seu irmão de morte. E ele teve que fugir da sua família. E o pior disso, a sua mãe que o ajudou a enganar o seu irmão e o seu pai, nunca mais o veria. Nunca mais Jacó viu a sua mãe também. Mas Jacó, naquele momento de desespero, ele passa a fugir e de repente para descansar ele colocou ali, deitou ao chão e colocou uma pedra como travesseiro, e nesse momento ele teve um sonho. O sonho que Jacó teve de uma escada que ligava o céu à terra, onde anjos subiam e desciam, mostrou para Jacó de que não como a Torre de Babel, como nós vemos aqui na lição, que eles queriam alcançar o céu, mas a escada que estava ali chegava à porta do céu, mas enquanto a torre representava o esforço humano para subir e alcançar a Deus, a escada de Betel enfatizava que o acesso a Deus só podia ser alcançado pela vinda de Deus a nós e não o contrário. Por isso a escada representa a pessoa de Cristo que liga a humanidade aos céus, e somente através dele pode acontecer isso. Mas o fato mais importante aqui também é que Jacó, diante de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, reconheceu de que Deus o tinha abençoado e que continuaria abençoando mesmo que ele tivesse errado do jeito que ele errou. Então Jacó prometeu que de tudo que o Senhor desse a ele devolveria o dízimo ao Senhor. Veja, o dízimo não é para alcançar uma bênção, mas o dízimo é porque nós somos abençoados e fizemos isso por fidelidade e gratidão. Como está a sua vida com Deus através da sua fidelidade com dízimos e ofertas? Pense nisso e seja fiel a Deus. A lição de terça-feira tem como o enganador enganado. Jacó, ele agora vai experimentar do mesmo veneno que ele colocou para Esaú, o engano, a mentira. Jacó, ele chega até a terra do seu tio, para procurar o seu tio Labão, e quando ele vê Raquel ali perto do poço, acontece aquilo que nós chamamos de amor à primeira vez, ele amou Raquel. E o seu sogro, o seu futuro sogro, no caso Labão, tinha prometido a ele que ele trabalhasse 7 anos, ele poderia casar com Raquel. E ele então, aqueles 7 anos para ele, até que não foram 7 anos de trabalho, porque afinal ele estava trabalhando por um interesse que ele era muito importante para ele. Ele ia ficar com Raquel como sua esposa. Mas no dia do casamento, o que aconteceu que terminou os 7 anos? O pai entregou a ele não Raquel, mas Lia, a filha mais velha. E ele disse exatamente aquilo que ele pôde sentir na pele, né? Aquilo que ele fez com seu irmão e com seu pai.
E ele diz: Senhor, como o Senhor me enganou? Por que o Senhor está me enganando? Na realidade, Deus estava mostrando, dando uma lição a Jacó, dizendo: olha, nós não podemos fazer aquilo para as pessoas que a gente não gostaria que fizesse para nós. Então, Jacó teve que trabalhar mais 7 anos e se submeter novamente ao trabalho para a fazenda de Labão, a fim de ele poder sair com Raquel como sua esposa. Mas vejam, às vezes nós pensamos assim: Deus está nos castigando por alguma coisa que não pense no castigo. Sempre pense o seguinte: quando Deus permite que nós às vezes façamos aquilo que nós fizemos aos outros, que venha como consequência da nossa vida, Deus está apenas nos ajudando a entender que nós pecamos, erramos e falhamos, e que Ele está dando a oportunidade para que nós buscamos plenamente o seu poder para não mais pecar contra Deus. Se você está passando por provas, dificuldades, não entenda que é um castigo, mas é uma provação de Deus para que você, se você errou em algum momento, para que você não erre mais naquele pecado, mas seja um homem temente e fiel e obediente a Deus. A lição termina nessa terça-feira dizendo: por que o Senhor me enganou? O que mostra que ele sabia que enganar era pecado. Nós também sabemos que enganar é pecado. Deus nos abençoe, que nós sejamos fiéis a Deus. Próximo tema: a bênção da família. Não há dúvida de que a família é uma bênção de Deus. É claro que aquilo que é plano divino, mesmo que haja interferência humana, o plano original de Deus, ele é sempre válido, é sempre o melhor, é sempre o mais viável, é sempre o que gera melhores resultados. E ao longo da história da narrativa, nós percebemos aqui que Jacó, lá nos últimos 7 anos, ele está chateado porque a esposa que ele mais amava não tinha filhos. Acompanhe comigo o desabafo dele, o pedido dele em relação a Deus. Gênesis 25, verso 21, diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha só que interessante. Em meio à aflição, aquele que era enganador, Jacó, que acabou agindo de maneira inadequada, recebendo a bênção do pai, recebendo a progenitura do pai de forma manipulada. Agora, ele que enganou acaba sendo enganado. E talvez como um teste, a mulher que ele mais amava, a Rebeca, não era fértil. Mas ele clama a Deus, ele abre o coração para Deus e Deus concede fertilidade. Deus atende o pedido dele. Quantas vezes será que nós nos lembramos de levar o pensamento a Deus e pedir o auxílio dele ao invés de agirmos com as nossas próprias forças? Pense nisso com carinho. Próximo título: Jacó partiu. E já era tempo, depois de trabalhar tantos anos, de se sentir enrolado pelo seu sogro Labão, agora é o momento de abrir o jogo e dizer o que ele realmente pretendia fazer. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Gênesis, capítulo 30, verso 29 e verso 30. Acompanhe comigo. E disse ainda: fixa o teu salário que te pagarei. Verso 29. Disse Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Labão aqui faz mais uma proposta. Diz quanto tu quer ganhar, que eu vou te pagar. Mas fica, faz a tua proposta. Mas Jacó estava decidido. E disse, lá no verso 30, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por o meu trabalho. Agora, pois,
quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Jacó diz, agora é o momento do fruto do meu trabalho render para mim. Eu vou seguir com a minha família. E ele chama a atenção de seu sogro, dizendo que eu sou responsável pelo meu trabalho através das bênçãos de Deus pela tua prosperidade. Agora chegou o momento de eu tomar o meu caminho e ter a minha vida com a minha família. E Jacó aqui estava dando tchauzinho para seguir o rumo de sua vida. O que você acha disso? Quantas vezes na vida é necessário parar para redirecionar, para seguir o rumo ao qual Deus coloca como o mais adequado? Finalizando o nosso estudo, se você parar para observar, ele trabalha muito com a questão da graça. Graça não é algo que nós merecemos, porque a nossa natureza ela é caída, ela é torta, ela é corrupta, assim como no retrato da história de Jacó, que acabou cometendo atos impróprios para alcançar um objetivo. Ao longo de sua trajetória, ele viu o que havia feito, buscou a reparação, foi atingido pelo mesmo mal que ele propiciou, mas em todo momento a graça, a misericórdia e a direção de Deus estiveram presentes. Esse é um elemento fundamental que você não pode se esquecer ao longo desse estudo. A graça de Deus, ela é estendida para todos. Ele direciona, sim, os seus filhos, mesmo que esses tropecem, mesmo que esses venham a cometer deslizes, desde que haja o legítimo arrependimento. Deus continua sendo uma fonte transbordante de graça. Que maravilha, não é mesmo? Nos encontramos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Senhor, ajuda-me a ser uma pessoa que perdoa. Mostra-me em que áreas não tenho agido desse modo. Revela os recônditos de minha alma para que eu não fique preso ao rancor e prejudique meu futuro. Que eu possa compreender a profundidade do perdão que recebi de Ti e não deixe de concedê-lo a outros. Em nome de Jesus. Amém.